Fala, meu amigo, seja muito bem-vindo. Eu sou o professor Thiago Lima e esse é o nosso canal dedicado a você que tem interesse em aprender mais sobre reparo de placas eletrônicas e se profissionalizar ainda mais nesse segmento. E na aula de hoje nós vamos falar sobre o funcionamento do transistor bipolar, um guia prático para iniciantes. Então, já vamos lá para a minha bancada para a gente não perder mais tempo. Bom, então agora nós vamos entender de uma vez por todas sobre esse carinha aqui. Esse componente é o transistor bipolar. E já de imediato quero deixar um recado, um aviso para vocês. Quando a gente trabalha no segmento da eletrônica, a gente não pode se referenciar a respeito dos componentes com relação à sua aparência, porque muitos componentes eletrônicos possuem o mesmo encapsulamento, porém são totalmente diferentes na parte interna. Então, quando se trata de eletrônica, é sempre importante que a gente aprenda a pesquisar o datasheet por meio do código que está escrito no corpo do componente. Só assim a gente consegue ter certeza de qual componente a gente está lidando. E assim a gente consegue fazer o nosso diagnóstico com maior precisão. Então, vamos lá para a minha bancada. Então, vocês já viram o transistor e esse componente ele possui uma simbologia. A simbologia desse componente ela é dessa forma aqui, tá? Então, eu vou mostrar uma simbologia geral para vocês, que é isso daqui. Um transistor bipolar possui 3 terminais, como vocês puderam ver no componente que eu mostrei para vocês. E esses três terminais, eles possuem nomenclatura. A primeira nomenclatura é a base, né? Então, é o terminal, o conector, onde faz o controle do funcionamento do nosso componente. Depois nós temos o emissor. O emissor, geralmente, ele é conectado no GND. E é óbvio, existem várias outras configurações do transistor. Emissor comum, base comum, coletor comum, onde cada um dos três estão fixados em uma posição, às vezes no GND, às vezes no positivo, separados por um transistor. Isso depende de qual é a aplicação do componente. Mas aqui eu quero mostrar para vocês a principal delas, que é essa daqui. Então, o emissor normalmente é conectado ao GND. E o coletor do nosso componente, geralmente ele fornece a alimentação para a nossa carga. Lembrando que carga aqui pode ser representada por qualquer tipo de componente que vai consumir essa alimentação. Ou seja, poderia ser um LED, uma lâmpada, um relé, uma solenoide, uma contatora, né? Então, qualquer tipo, até mesmo um motor em corrente contínua, qualquer tipo de consumo que aconteça aqui, que vai receber a alimentação em corrente elétrica e transformar em trabalho, é uma carga. Tá? Então, esse componente, essa é a simbologia básica dele e essas são a sua principal configuração. Aqui na base, normalmente, a gente liga esse componente diretamente no positivo, separado por um resistor. Então, quando a gente aperta esse botão aqui, a gente fecha esse contato, vem um pulso positivo para a base, flui uma corrente de base para emissor e depois uma corrente de coletor para emissor, dependendo do sentido da corrente que a gente está considerando para analisar. Esse sentido que eu mostrei para vocês é o sentido convencional da corrente, ou seja, do positivo para o negativo. Porém, se a gente for analisar o transistor considerando o sentido real da corrente, que é o sentido do negativo para o positivo, quando a gente pressiona o botão, a gente dá um pulso aqui e flui uma corrente de emissor para a base. Então, eu não anotei o nome aqui, mas deixa eu anotar. Emissor e coletor. Flui uma corrente de emissor para a base e depois uma corrente de emissor para coletor. Sempre lembrando, a corrente de emissor e base, a corrente de base é uma corrente sempre muito pequena. Já a corrente para coletor é uma corrente sempre muito grande, é uma corrente maior. E isso acontece, eu vou explicar para vocês mais para frente, pela característica de amplificação que o nosso componente tem. Essa configuração do nosso transistor é o transistor como chave. Então, ele vai simplesmente chavear uma alimentação do emissor para o coletor de acordo com a corrente que ele recebeu na base. Então, esse é o funcionamento mais comum do nosso
transistor. Um outro funcionamento do nosso transistor, na verdade aqui eu não vou nem desenhar novamente, é como amplificador. Como amplificador, o transistor ele recebe um sinal na base, porém não é um sinal fixo, é um sinal que oscila. Então, geralmente, como amplificador, ele é utilizado em potências de módulos, por exemplo, né? Em módulos automotivos ali, módulos de amplificação de som, né? Então ele recebe um sinal que oscila aqui na base e ele envia esse sinal amplificado lá para o coletor. Então ele vai ter um sinal bem maior amplificado lá no coletor. E assim é o funcionamento do nosso transistor como amplificador. Ele amplifica o quê? O transistor possui um beta, um ganho, que a gente consegue encontrar essa informação no datasheet do nosso componente. Esse ganho, geralmente para transistores comuns como esse que eu mostrei aqui para vocês, que é da linha da família BC, ele gira em torno de 100, 110, né? Alguma coisa nesse sentido. Então, quando ele recebe essa corrente de base, ele pega a corrente de base e multiplica pelo ganho, por 100, 110 vezes. Será a nossa corrente de coletor. Por isso que a corrente de coletor é sempre maior que a corrente de base, porque é aplicado um ganho, quando configurado como um amplificador, na corrente de base. Certo? Então esse é o funcionamento básico do nosso transistor e a gente pode conferir esse funcionamento na prática. Então eu preparei aqui uma protoboard para vocês com um transistor e eu quero mostrar esse funcionamento para vocês. A minha protoboard já está alimentada, então ó, vou medir aqui para vocês, ó, a tensão. Então veja que eu tenho 14 volts aqui, 14.2 volts no meu multímetro. E agora, quando eu aperto o botão, eu preciso pôr o transistor aqui, né? Senão não vai funcionar. Que eu tirei para mostrar para vocês e não coloquei. Então, quando eu aperto o botão, o nosso LED acende, ó. Observem, estão vendo? Então, o nosso LEDzinho acende, indicando que está funcionando. E como que a gente faz para saber se esse transistor está bom ou não? A primeira medição que a gente faz com esse componente é com ele desligado, circuito totalmente desligado. A gente coloca na escala de diodo e faz uma medição entre base e emissor do nosso componente. Então, nesse componente, o terminal base é o do meio, o emissor é o do lado direito. Então, aqui, ó, estou fazendo a medição, 0,686. Quando indica esse valor no nosso componente, significa que o diodo que existe entre base e emissor está ok. Então, o nosso componente não está danificado. E quando a gente mede entre coletor e emissor, percebam que o nosso componente ele não indica nenhum valor. Ele marca como se ele estivesse aberto, tá? Então, são essas duas medições que a gente precisa fazer com o nosso componente. Quando a gente vai fazer a medição do nosso componente a quente, então com o circuito energizado, ó, percebam que o meu LED está funcionando, então eu só vou fechar o circuito aqui do botão para ele ficar ligado direto para a gente fazer a nossa medição. Então observem que, ó, antes de testar ele ligado, eu vou testar o seguinte, observem que com o nosso circuito, sem apertar o botão, a gente não tem tensão na base do nosso... Ó, o ruído aqui do multímetro está acionando ele. Pera lá, atenção. Ó, quando a gente está com o nosso circuito sem apertar o botão, percebam que a gente não tem tensão na base. Então, estão vendo aqui? Não tenho nenhuma tensão na base. Deixa eu só inverter aqui. Inverti. Nenhuma tensão na base, correto? Quando eu pressiono esse botão, então eu vou mover aqui, o meu LED vai acender e percebam que nesse momento, ó, eu tenho 0,7 volts na base. Por quê? Por que 0,7? Porque essa é a tensão de acionamento do nosso transistor. Antes do resistor 14 volts, que é a tensão da fonte, depois do resistor 0,7. Se eu desligar o botão, eu não tenho mais os 14 volts aqui e eu não tenho mais o 0,7 aqui. Essa tensão de 0,7 ela só chega aqui quando o botão está pressionado. Outra medição que a gente pode fazer aqui é sobre o seguinte. Quando o nosso transistor está acionado, a gente vai ter 14 volts ó, aqui no coletor. Se ele não estiver acionado, a gente não tem esse 14 volts aqui no coletor. Então veja que eu tenho 0 aqui. Então, é outra medição que a gente pode fazer. Outra medição que a gente pode fazer é medir a tensão entre base e emissor. Essa tensão entre base e emissor é aproximadamente 0,7 volts.
Tá? Então essas são as principais medições que vocês podem executar no transistor, tanto a frio quanto a quente, para verificar o funcionamento desse componente. Bom, se esse conteúdo fez sentido para você e você ainda não é inscrito do nosso canal, se inscreva agora mesmo e deixe seu like na nossa aula para sempre ser avisado de todos os nossos conteúdos. Se você quer se aprofundar em manutenção de placas eletrônicas e dominar o mapeamento inteligente de circuitos para reparos de placas eletrônicas de alto padrão, eu vou deixar na descrição do vídeo o link da nossa página onde eu dou todos os detalhes sobre o nosso treinamento. Se você tem alguma dúvida sobre o nosso treinamento e prefere falar com um atendente, um dos nossos especialistas está pronto para tirar todas as suas dúvidas e verificar se o nosso treinamento realmente atende às suas necessidades. Então, na descrição do vídeo tem um link também direto para o nosso WhatsApp para você falar com um dos nossos especialistas. Bom, e mais uma vez, se esse conteúdo foi útil para você e te ajudou de alguma maneira, se inscreva no nosso canal e deixa seu like. Depois eu quero ver o teu comentário aqui sobre essa aula, se ela realmente te ajudou e como ela foi útil para você, beleza? Valeu, um forte abraço e até a próxima.